Em várias ocasiões aqui no canal, eu já expliquei pra vocês o quão poderoso e sábio o Qui-Gon Jinn realmente é. Quando me perguntam quais os meus Jedi favoritos, o Qui-Gon Jinn sempre tá no top 3. E existe uma razão pra isso. Qui-Gon Jinn, ele não é somente um Jedi. Qui-Gon Jinn, em primeiro lugar, na frente de tudo, ele segue a força viva, totalmente contrário à maioria dos outros Jedi que seguem as regras da Ordem Jedi, as suas ordens e as suas legislações em primeiro lugar. Qui-Gon Jinn também segue a Ordem Jedi, mas a força e o seu desejo para ele vem sempre em primeiro lugar, e isso foi o que os Jedi falharam em enxergar, se tornando guerreiros nas guerras clônicas, em vez de mantedores da paz. Os Jedi falharam. Em vez de ver que a força realmente queria para Anakin Skywalker, ele era velho demais. O código proíbe, como Mace Windu sempre diz. Somente Qui-Gon Jinn, em todas as situações, tinha a capacidade de colocar os seus desejos e os desejos da Ordem Jedi em segundo plano e colocar a vontade da força viva em primeiro lugar. E na comic de hoje, Qui-Gon Jinn joga tudo isso na cara de Mestre Yoda lá na Ordem Jedi. A história começa com Qui-Gon Jinn protegendo a mulher da floresta. Os Homens de Metal, como as sacerdotisas o chamavam, queriam cortar todas as árvores do planeta, mas para fazer isso, eles precisavam da autorização da sacerdotisa da floresta, seja de forma voluntária ou à base do sangue. Quando eles foram cercados, a princesa ameaçou todo mundo com a força do Jedi guerreiro, mas Qui-Gon Jinn tinha outros planos. Quando Obi-Wan voou baixo, Qui-Gon Jinn pegou a sacerdotisa e pulou para dentro da nave. E lá dentro da nave, Thare, como ela era chamada, ficou revoltadíssima. Ela queria resolver aquele conflito o mais rápido possível. Ela disse que tinha escutado que os Jedi eram grandes guerreiros, mas Qui-Gon Jinn decidiu correr no momento que a briga começou. As antigas lendas não diziam que os Jedi eram covardes, ela disse. Mais tarde naquele dia, lá no Templo Jedi, Qui-Gon Jinn observava a cidade e pensava. Mestre Yoda se aproximou então e disse: Mestre Qui-Gon, seu relatório o conselho pede. Ah, Mestre Yoda, certamente você não veio aqui somente para um relatório, especialmente quando o meu Padawan é tão organizado com os dele. Não. Grande conflito eu sinto em você, e coisa nova não é. Se eu posso ser sincero com você, Mestre Yoda, a sacerdotisa da floresta, existem preocupações que eu venho tendo há algum tempo. Um covarde você não é, Qui-Gon Jinn. O planeta dela, fugir, você teve. Ser chamado um covarde não é o que me preocupa, Mestre Yoda. É ser chamado um grande guerreiro. Mesmo aqui em Coruscant, o lar do Conselho Jedi, existe pouco entendimento sobre a nossa função. Nós somos vistos como soldados serventes de políticos, com pouquíssima menção sobre a própria força. Misteriosa, a força continua para muitos, e mal entendida por aqueles que usam a força, ela é. Qui-Gon Jinn, ele continuou explicando, dizendo que as ações dos Jedi, elas são um reflexo de sua função, e talvez o Conselho Jedi, ficando lá na capital em Coruscant, é parte do problema. Os Jedi agora são usados como uma arma da República, e talvez dessa forma os Jedi são vistos como uma arma. Nesse ponto, o Conselho não concorda. Isso é o que Mestre Yoda teve para dizer. Ele simplesmente não concordava com aquilo, e a sua sugestão foi para Qui-Gon Jinn procurar respostas na força. O que é fácil dizer, Mestre Yoda sempre recomendava esse tipo de coisa, mas no final das contas, a gente sabe que os Jedi falharam, a gente sabe que Mestre Yoda estava incorreto e Qui-Gon Jinn estava correto. Siga a força, busque respostas na força. Isso são coisas que não só Mestre Yoda dizia, mas a maioria dos Jedi. E no final das contas, nenhum deles faziam isso de verdade. Qui-Gon Jinn fazia, e quando ele fazia, quando ele realmente seguia o que a força queria, o que ele via que era o destino, como por exemplo Anakin Skywalker, o Conselho Jedi simplesmente rejeitava. O código para ele sempre vinha em primeiro lugar, mas deixa aí nos comentários o que você realmente pensa sobre Qui-Gon Jinn. E se você gostou do vídeo, seja sábio, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.